tarde. Muito obrigado aí pelo espaço, um prazer estar aqui, senador. Uma honra poder discutir esse tema tão importante para o setor produtivo e para a economia brasileira. Vou destacar só um ponto, que às vezes a gente entra diretamente no assunto e esquece. O Brasil não é um país fácil de se prosperar em negócios. Não é tão fácil abrir um CNPJ e conseguir ter um negócio próspero no nosso país. Grande parte dessa dificuldade ela é causada porque os impostos são elevados e o sistema tributário ele é muito caótico. Quando a gente começou a discutir a reforma tributária, era esperado que a reforma tivesse um efeito de diminuir impostos, simplificar o sistema e reduzir judicialização. A gente alcançou a simplificação, não há dúvida. A gente vai ter menos normativos, um sistema mais enxuto e mais fácil de lidar. Mas a diminuição de impostos a gente não alcançou, né? O Brasil vai alcançar agora a posição não muito feliz de primeiro colocado do mundo em termos de alíquota de IVA. A gente vai ter a maior alíquota de IVA do planeta. E judicialização, muito provavelmente, a gente também não alcançou, especialmente porque a gente tem uma regra de transição longa de 10 anos e isso significa que o passivo tributário brasileiro de 75% do PIB continuará existindo. Então, perdemos 2 das 3 batalhas, mas ganhamos uma importante. Então, hoje, o nosso papel na CNC é tentar diminuir esse efeito negativo da majoração da carga tributária sobre um setor que é o principal empregador e gerador de valor para a economia brasileira. O setor terciário como um todo, onde a CNC está incluída, representa mais de 2/3 do PIB brasileiro. Só a CNC, especificamente, a gente está representando algo próximo de 30% do PIB brasileiro, algo que é muito significativo em termos de geração de riqueza. E toda essa dificuldade está sendo muito traduzida na nossa dificuldade em crescer, né? O Brasil cresce pouco aí nos últimos 10 anos, 0,7% ao ano em média. E falando de números, com a proposta da reforma, esse aumento do IVA, a gente calcula que o setor de consumo, né, o varejo brasileiro em torno, vai ter um aumento de tributação na casa de 18%, e o setor de serviços, aí é um leque muito grande, ele varia entre aumento de 80% até 230% nos piores casos, aumento de tributação. Isso não quer dizer que é só difícil para esse empresário fazer negócio, isso quer dizer que toda a cadeia que depende do varejo ou que depende do setor de serviços será impactada via sua estrutura de custos ou perda de dinamicidade nas suas vendas, tá? Então, por isso, a gente tem alguns pontos que a gente acha que seriam muito relevantes aí para o país, tendo alteração na reforma tributária. A primeira delas é uma flexibilização maior e um melhor entendimento sobre os itens de uso e consumo pessoal, alterando ali o artigo 5º, o artigo 39 do PLP, porque ficou uma linha muito tênue do que realmente é uso de consumo pessoal, e isso pode ter um efeito muito negativo sobre a geração de valor e a dinâmica dos negócios. Então, a gente acha que esse ponto ele tende a gerar mais pontos de judicialização e tirar mais valor da sociedade do que realmente contribuir com algo. Porque, lembrando, a gente criou e foi vendida uma proposta que a gente vai ter um IVA, que a gente vai conseguir tomar crédito, que o país vai ser muito melhor. Mas se no texto a gente começar a limitar todas as possibilidades e dificultar um empresário de tomar o crédito na sua operação, o nosso IVA não serve de nada, porque a gente vai ter uma tributação de 28% quase na ponta, a depender do segmento, a depender das dificuldades de tomada de crédito. Então tem que se observar para a gente ter um pouco mais de flexibilidade, um pouco mais de garantia e previsibilidade na tomada de crédito. Outro ponto importante, aí olhando os setores bem transversais, parte de operações imobiliárias. A gente entende que seria importante ter uma redução ali da base de cálculo das operações imobiliárias, porque todos os segmentos precisam fazer contratos imobiliários, seja de locação, arrendamento, compra, venda. Isso é algo inevitável, né, na economia. Então, por isso a gente vê essa possibilidade de redução da base de cálculo das operações imobiliárias ali no artigo 253A. Outro ponto nas operações de mercados imobiliários é redução de alíquota em 60% nas operações com pessoas jurídicas e nas operações de locação, arrendamento e afins, uma redução de 80% da alíquota. Por que isso? A gente não está focando só o setor que vai operar transição imobiliária, mas a gente está olhando para todos. Todo mundo precisa alocar ou arrendar uma terra para plantar, precisa alocar um galpão logístico, um prédio, uma sala comercial. Então, começar a trazer custos
de transação e aumentando ali as transações de operações imobiliárias, isso tende a deteriorar muito da competitividade do empresário brasileiro, que sabe que muitas vezes é difícil honrar com seus compromissos, porque a nossa margem é baixa. Né? O país tem atividades características de ter margem baixa, então não dá para correr muito risco aumentando o custo sem pensar muito bem. No segmento de bares e restaurantes, a gente vê ali dos artigos 272 a 275 uma grande possibilidade de alteração para conseguir ter melhor definição do regime específico de bares e restaurantes e também conseguir uma redução de alíquota em 60%. E isso, de novo, não é só olhando o empresário, porque quando você aumenta o tributo do bar e do restaurante na emissão da nota, isso vai encarecer o pai de família, o trabalhador, a conseguir almoçar no seu dia a dia de trabalho. Isso encarece custo para as empresas, que vai pressionar vale-refeição, custo da mão de obra. Isso vai pressionar o trabalhador a tomar a decisão de aceitar uma proposta de emprego numa localidade ou outra, porque às vezes aquele valor pago pelo empresário não vai mais fechar a conta. E isso vai tornar mais difícil o empresário que luta tanto para abrir sua lojinha, o seu restaurantezinho, o seu barzinho, para tentar ofertar ali um serviço diferenciado, um serviço importante para a população, mas por uma questão de custo talvez não seja mais viável. Então a gente vê com uma grande sensibilidade esse setor também da nossa base. Na parte de hotéis e parques de diversão, ali dos artigos 280 e 167, a gente vê uma necessidade de redução da alíquota de tributação. E aqui eu faço um parênteses: bares e restaurantes e hotéis, eles fazem parte de serviços e atividades caracteristicamente turísticas, né? Então a gente fala o setor de turismo, a gente está englobando isso tudo. O setor de turismo, ele é o setor mais exposto à competição internacional e restrita, porque o turista, quando vai tomar a sua decisão de ir para um país ou para outro, ele não tem barreira comercial, ele não tem acordo tarifário, acordo bilateral em países. Se a conta começar a ficar muito cara para esse cara se hospedar no país, começar a fazer os passeios, ter a sua alimentação no país e isso ficar mais caro, ele deixa de vir para o Brasil. E essa é uma grande oportunidade perdida pelo nosso país, porque a gente tem vocação natural e o setor de turismo ele é um grande vetor de desenvolvimento socioeconômico. Existem regiões do país que a única esperança de desenvolvimento e de crescimento da renda e de bem-estar das pessoas é via turismo, é via uma pousada, é via passeios turísticos, é via bares e restaurantes, porque não tem outra opção da gente conseguir dinamizar aquela região que não seja via o turismo. Então, aqui a gente vê uma certa urgência da redução da alíquota. Ponto do Simples Nacional, essa é uma outra grande preocupação, lembrando que a gente representa grande parte do PIB, só que 97% das empresas varejistas brasileiras têm até 50 funcionários. Isso é um dado muito alarmante que mostra como é difícil crescer e desenvolver no país. Então, todos os pontos já falados pelos colegas da importância da gente trazer maior direito e maior previsibilidade na tomada de crédito é fundamental. E, por fim, para complementar com o turismo, todas as políticas de tax-free que foram propostas no PLP, isso não está muito claro. E estão querendo criar dificuldades que o turista só possa aproveitar esse tax-free na saída do país e está limitado a $1.000. Então, a gente precisa repensar essa medida, porque quando a gente gera tax-free e garante uma possibilidade de diminuição de preço para o turista que quer consumir no Brasil, isso significa emprego e renda dentro do nosso país. Então, os outros países da Europa, Canadá e outros fazem políticas de tax-free, não é porque eles são bonzinhos, é porque eles veem a sensibilidade, que é automaticamente, quando você tira o imposto e torna o seu produto mais competitivo, você vende muito mais. Então, você só tem aquela escolha. Ou você vende para aquele turista naquela data, ou você nunca mais vai vender para ele. Então, é muito importante a gente gerar condições de geração de negócio e prosperidade para o nosso país. E, para arrematar, a gente entende que é importante defender todas as utilidades públicas e serviços transversais, como vários outros e alguns outros, como eu citei, para a gente não gerar uma pressão interna no país de aumento de custo generalizado, porque às vezes a gente só olha a transação lá da ponta, mas se a gente encarecer logística, se encarecer luz, se encarecer água, esgoto, combustíveis, hospedagem, etc., toda a estrutura de custos de todos os negócios, de todos os segmentos vai ser aumentada. E quem vai pagar essa conta é a população e quem vai perder essa conta é o empresário que não vai conseguir mais vender. Então, esses são os pontos da Confederação. Peço desculpas aí por ter me estendido um pouco no tempo
e a gente segue à disposição e lutando pelo setor produtivo e o setor de comércio de bens, serviços e turismo. Obrigado.